Olá, futuro bancário, futura bancária, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou o professor Mário Sérgio e nós vamos hoje, a nossa aula de hoje, a aula de número 3, né? Ações para aumentar o valor percebido pelo cliente. Então vamos começar a nossa aula. Vamos aqui, ações para aumentar o valor percebido pelo cliente. O valor percebido pelo cliente é uma avaliação subjetiva que um cliente faz sobre os benefícios e utilidades de um produto ou serviço em relação ao seu custo, né? Então aqui vocês têm um exemplo, ó, percepção de benefícios menos custo total é igual valor para o cliente, ou seja, né? Eu pago um determinado valor naquele produto, né? E aí eu vou ter a percepção dos benefícios, né? E isso para mim, ele vai ser, né? Eu vou ali gerar, ter uma percepção do valor daquele produto, né? Então, ou seja, isso é algo exato? Não é, pessoal. É por isso que é subjetivo. Não tem como as empresas saber exatamente como a cabeça do cliente ela vai funcionar em relação àquele produto aquele produto que ele consumiu, né? Aquele produto que ele adquiriu. Então, por isso que é algo subjetivo. Então, existem estudos para entender, né, como que funciona a percepção dos clientes em relação a isso. Então, ou seja, pensem em vocês. Vocês vão comprar um produto e vocês pensam nos benefícios e a utilidade daquele produto. Então, com base no valor, a gente vai ali ficar satisfeito ou não com aquele produto, com os benefícios dele. Então, muitas vezes você paga um valor caro e não tem um benefício total. Você não tem ali, você não consegue perceber que aquele valor que você pagou, ele está trazendo para a gente um benefício real que vá justificar aquilo que você pagou. Então é algo subjetivo, né? Então as empresas elas vêm trabalhando nisso de forma a melhorar a percepção que se tem, né, que as pessoas têm daqueles produtos. Por isso que você tem hoje a questão, né, graças a Deus que tem, que antes não tinha, a questão da internet, onde você consegue avaliar, você tem sites de avaliação, você tem pessoas que fazem avaliação de determinados produtos, e as empresas hoje têm trabalhado muito nisso, né? Inclusive elas contratam outras pessoas para falar bem dos seus produtos, entenderam? Tudo isso de forma que venha ali, né, ter um aumento ali na percepção daquele produto, né, que se vende, daquele serviço que é prestado. Em um mercado altamente competitivo, entender o valor percebido pelos clientes é essencial. Então, pessoal, hoje quando você vai para um hotel, você faz uma reserva no hotel, aí você vai lá, quando você sai do hotel já chega o e-mail. E aí, você gostou, né, do hotel? Tem alguma coisa que você pode dar de feedback? Quantas estrelas você vai dar? O próprio hotel fala, olha, se você gostou do nosso serviço, faz uma avaliação pra gente, né? Se você tem ali um atendente, ele pede para citar o nome dele. Então tudo isso, pessoal, as empresas elas têm trabalhado, porque o mercado está cada vez mais competitivo, gente. Cada vez mais competitivo. Então as empresas estão trabalhando nessa percepção de melhorar, né, a percepção sobre os seus produtos, né, o valor percebido pelos clientes. É essencial para o sucesso de qualquer negócio, isso é essencial, né, para o sucesso de qualquer negócio. O valor percebido é uma percepção subjetiva que o cliente tem sobre os benefícios e utilidades de um produto, né, em relação ao seu custo. É uma medida subjetiva. Então, veja que ele vem abordando isso muito, né? É algo subjetivo, não é exato aqui nesse caso, tá? Pois pode variar de pessoa para pessoa. Às vezes a pessoa está num mau dia, então vou fazer uma avaliação ruim sobre aquele produto. Mas na média de 30 dias, se eu tenho uma avaliação que seja ruim, né? Então aí você já chama a atenção. Então às vezes quando eu vou fazer uma reserva em um hotel, eu vejo se tem sim uma avaliação, se tem avaliações ruins. Se tem muitas avaliações ruins, aí eu já fico um pouco esperto em relação àquilo. Por quê? Porque
pode indicar ali que não é uma boa, né? Não é um bom negócio. Agora, se eu vejo só uma avaliação ruim dentre 10, 20, aí a gente vê, não, foi um mau dia, foi alguma coisa que aconteceu, né, naquela situação. Então, por isso que é uma média, né? É uma medida, né? Pois pode variar de pessoa para pessoa, levando em consideração o quê? As suas necessidades, preferências e experiências individuais. Como eu disse, né? A experiência que eu tive naquele dia, naquele momento. Tá bom? Eu estou recrutando pessoas que querem trabalhar no Banco do Brasil. Se você quer trabalhar no Banco do Brasil, então vem comigo, né? Clica no link e começa a estudar pelo meu guia, o Método Estude Todo Santo Dia. E eu estou com uma oferta especial de lançamento do meu guia. É só você clicar no link. Nesse guia, o que você vai ter? Você vai ter aulas em que eu vou te ensinar a estudar para concurso. Eu vou levar todo o direcionamento para você conseguir estudar. Então são aulas curtinhas, aulas bem curtas. Eu sei que você é ocupado, você trabalha, né, tem o cansaço do dia a dia, então são aulas curtas que você vai ter, né, para você estudar para o Banco do Brasil. Além disso, vai ter os materiais em PDF, você vai ter um cronograma ali, onde você vai todos os dias saber o que precisa estudar. Vai ter o meu e-book, os meus e-books de conhecimentos bancários comentados, grifados, com aquilo que é importante para você e questões de concurso para você fazer, tá bom? Lembrando, as aulas são aulas em que eu vou ensinar a você a estudar, a se organizar o teu dia a dia, vou te ensinar a fazer mapa mental, tem aula de motivação, então tudo isso tem no meu guia de estudo para você se preparar e passar, assim como os meus alunos passaram no concurso da Caixa, tá bom? Então clica aqui no link na descrição do vídeo e vem estudar comigo. Vamos ver um exemplo, né? Um exemplo da compra de um smartphone, né? Benefícios, né? Então aí quando alguém vai comprar um smartphone, ele vai olhar os benefícios, a funcionalidade. Você vai comprar um telefone não somente porque ele é bonito, não, você vai comprar pelos benefícios dele. Então, o smartphone possui recursos avançados, ótima câmera, desempenho rápido, uma variedade de aplicativos, né? Aí, memória, processador, tudo isso é levado em conta na hora de comprar. E aí, se aquele valor ele está muito alto para aquelas características, geralmente as pessoas vão buscar outro tipo de smartphone, de outro tipo de telefone, tá? Aqui, pessoal, nesse caso aqui de benefício, eu estou olhando benefícios. Existe também uma questão, um fator psicológico. Aí eu vou citar um exemplo para vocês, né? A gente até falou, a questão de marca. Às vezes a pessoa compra pela marca, mas aí já é uma questão que envolve algo psicológico, como a gente já viu aí na outra aula, né? Mas aqui nós estamos falando primeiro desse ponto, funcionalidade, né? Benefícios, funcionalidade avançada, facilidade de uso, a interface do usuário é intuitiva, proporciona uma experiência fácil e agradável ao usuário. Basta você ver, né, que começou a usar o Windows lá atrás, hoje vai ver que é bem melhor de usar o Windows hoje, né? O Excel. Então, ou seja, essas ferramentas elas vão sendo aprimoradas para quê? Para que as pessoas possam olhar para elas e dizer, não, eu vou comprar porque é fácil de usar, né? Eu vou conseguir usar, é útil, né? E aqui o 3, status social, né? A marca do smartphone é bem reconhecida, o que confere um certo status social ao usuário, como eu falei, né? Custos, aí agora o custos, né? Vamos ver lá, o custos. O smartphone tem um preço mais elevado em comparação com algumas outras opções de mercado, né? Então, ou seja, aí, será que cabe no meu orçamento, né? Aprendizado inicial, né? Pode haver um tempo para você aprender, né? Para se acostumar com recursos avançados, né? É a mesma coisa quando você vai trocar, às vezes, de um sistema operacional para outro, tanto do telefone como de um computador, né? De um notebook, de um PC. Então, você leva em conta isso também na hora de fazer a sua compra. E aí o valor percebido, né? O cliente avalia que os benefícios, né? A funcionalidade avançada, facilidade de uso, o status superam os custos, né? O preço mais alto
tempo de aprendizado, né? Que é o custo. Então, supera. Então, assim, se supera, se eu vou fazer esse investimento, eu vou investir nele, né? De alguma forma. Aqui mais embaixo, ó, o cliente percebe que a compra do smartphone oferece um valor significativo em relação ao investimento feito, né? Então, ou seja, a pessoa vai gastar um bom dinheiro naquele smartphone, mas ela avaliou todas essas questões aqui. E as empresas, pessoal, elas estão ligadas nesses fatores, entenderam? O valor percebido pelos clientes. Então, ou seja, se um smartphone ele tem uma saída muito boa para ali, né, naquele mercado, ou seja, ele não vai baixar de preço, ele vai continuar sendo naquele preço, ou vai aumentar. Por quê? Porque no momento que as pessoas fazem aqui esse mata-mata, né, olha, benefícios, né, versus custos, o valor percebido acaba por valer a pena, sim, né, tirar ali o valor, né, pagar o valor, né. Então, muitas vezes, o que as outras marcas elas fazem, pessoal? Ela não tem um mercado ainda não tem mercado. Então ela vai fazer um investimento nos benefícios e vai também diminuir os custos, né, o preço. Por quê? Porque diminuindo o preço vai fazer com que as pessoas comprem, né? É igual a marca de carro que chegou no Brasil, né? Já tem um tempo, uma marca de carro da China, e no início ninguém queria comprar, só que o preço estava muito bom, né? Então aí as pessoas acabou que a marca ganhou espaço no mercado brasileiro, né? Em frente ali a tantas outras marcas já bem estabelecidas aqui. Por quê? Porque ela trouxe ali um custo bem melhor para o seu produto, tá certo? Os benefícios avaliados pelos clientes podem ser categorizados em diferentes tipos, né? Considerando as diversas dimensões que influenciam a percepção de valor. Veja alguns tipos de benefícios avaliados pelos clientes, né? Benefícios funcionais, benefícios emocionais, né? Benefícios sociais. Então vocês podem depois avaliar cada um desses benefícios aqui com calma, mas vamos colocar aqui o exemplo aqui de benefícios sociais aqui, ó. Relações interpessoais, impacto do produto ou serviço nas interações sociais e relacionamentos, né? Conformidade social, ajuste ao comportamento esperado pela sociedade ou grupo social. Ou seja, veja aqui, ó, tipos de benefícios avaliados pelos clientes, né? Conformidade social, ou seja, você compra um determinado produto por isso, para entrar ali no meio social, para entrar ali num determinado grupo, né? Vamos dizer assim, para ser aceito, né? As pessoas não vão dizer isso, é para ser aceito, mas ele compra determinado produto, por quê? Por conta de uma questão social, porque as pessoas estão comprando aquilo, né? Então, isso é uma da questão dos benefícios funcionais, benefícios emocionais, sociais, benefícios econômicos, né? Já falei aqui essa questão do preço pago e os benefícios recebidos. Às vezes vale a pena, né, o valor que você investe, às vezes não vale, aí você não vai comprar. Benefícios psicológicos, né? Autoexpressão, expressão de personalidade ou valores pessoais por meio do produtos, né? Benefícios de convivência, avaliação da simplicidade e facilidade de uso do produto ou serviço, né? E acessibilidade, disponibilidade e a acessibilidade do produto. Tem também benefícios temporais, né? Economia de tempo, a avaliação de quanto tempo o produto ou serviço economiza para o cliente, né? Prontidão, rapidez e disponibilidade imediata quando necessário. Vou só dar um exemplo, pessoal. Às vezes, você precisa comprar, você tem ali uma necessidade, seja de trabalho, de estudo, e aí você precisa comprar um notebook. E aí o mais barato cabe no seu orçamento, só que aquele produto mais barato,
ele não vai te trazer benefícios temporais ali, ele vai ser lento, né, vai demorar mais para abrir programa, né? Se você precisar fazer algum tipo de edição nele, vai ser complicado de fazer. Então, às vezes, vale a pena você, de alguma forma, investir mais, buscar ali mais recursos para poder comprar um produto um pouco melhor. Por quê? Porque vai te dar ali, ó, rapidez e disponibilidade imediata quando necessário, né? Às vezes você está precisando, eu vou comprar uma bicicleta, mas eu preciso de uma moto. Não tem como eu ficar de bicicleta. Eu preciso chegar em determinado local, tal hora, e de bicicleta eu não vou conseguir e nem consigo sair antes. Então, ou seja, tudo isso são questões, pessoal, de benefícios que os produtos eles vão trazer. E isso é trabalhado pelas empresas no momento ali de fazer a precificação de um determinado produto. Ou seja, quanto aquele produto vai valer no mercado, né? Elas avaliam tudo isso, tá? Isso é importante para vocês, pessoal, para vocês aprenderem, porque isso de alguma forma vai ser perguntado na prova de vocês, tá? O que fazer para aumentar o valor percebido pelo cliente? Aí vamos ver aqui alguns exemplos, né? O que as empresas elas podem fazer? Promover uma experiência única, né? Por exemplo, você vai para um hotel e lá no hotel, você quando chega lá no quarto, você tem lá uma toalha, né? Feita ali pela pessoa que arrumou o quarto, um bichinho ali, as toalhas ali num formato de um origami, de algum bichinho, de algum animal ali, às vezes até da região, se for região litorânea, uma tartaruga. Aquilo ali traz um valor muito grande ali para sua estadia, né? Um chocolate que se coloca. Às vezes você chega no hotel e a pessoa oferece para você, né? O hotel oferece para você, olha, o senhor, né? A senhora tem direito aqui a 2 coquetéis, a 2 drinks aqui no nosso lounge, no nosso bar. Então, isso vai fazendo um pouco de diferença ali naquele produto, naquele serviço que é prestado, né? Então, às vezes você vai para um lugar, para um spa, por exemplo, e você contrata determinado serviço, você chega lá e você recebe ali algum bônus, você recebe ali algum tipo de lanche, belisquetes. Então tudo isso é uma forma de agregar valor a determinado serviço, a determinado produto, né? Outra forma de aumentar o valor percebido pelo cliente, pessoal, conheça seu cliente, tá? Isso aqui vocês vão ouvir muito no banco, tá? Você deve entender qual é o seu público-alvo, o que eles esperam de você e qual a necessidade deles, né? O que eles esperam de você? Qual é a necessidade deles, né? Então, às vezes, simplesmente oferecer um chocolatinho, ele não vai funcionar, né? Eles querem outro tipo de atendimento, eles querem outro tipo de benefício. Então isso vai fazer parte de você conhecer o seu cliente, né? O público que você vai estar entrando, né? Então, por exemplo, você mexer com o ramo hoteleiro é uma coisa, você mexer com o ramo automobilístico é outra coisa. Peças de carro, peças de moto, peças de caminhão, né? Ou seja, é um outro público. Então, tudo vai de como você vai conhecer, né, o seu cliente. Então, isso é uma das estratégias ali para aumentar o valor percebido. Por quê? Porque naquele ramo você vai ter ali uma estratégia que você vai poder desenvolver. Entregar soluções, né? Você deve descobrir qual a necessidade do seu cliente. Isso vale para qualquer segmento, tá? Então, qual que é a sua necessidade? O que eu posso fazer para melhorar, para me atrair aquele cliente para minha loja, para o meu mercado, né? Será que, por exemplo, uma oficina onde ele vai fazer a revisão do teu carro e vai dizer assim, olha, eu vou fazer a revisão do teu carro em 6 horas. Se você quiser esperar na nossa loja, a gente oferece aqui um lugar para você trabalhar de home office, para você esperar, ter uma área kids. Então, assim, você vai customizar, aliás, você vai ali entregar, vai verificar qual que é a necessidade desse cliente ali.
E isso aqui puxa aqui para a customização da experiência, né? Permitir que os clientes eles personalizem os produtos ou serviços de acordo com suas preferências individuais, né? Proporcionando uma sensação de exclusividade. Aí vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão ali no fast food, né? Numa lanchonete, numa franquia, e você consegue montar o seu hambúrguer de acordo com a sua necessidade. Eu não gosto de picles, eu não gosto de mostarda, então eu não vou colocar isso no meu hambúrguer, né? Eu não gosto de bacon, eu gosto de mais bacon. Então isso assim, eu vou personalizar. Então isso aqui está envolvido, ó, customização da experiência, tá bem? Engajamento emocional. Focar em criar conexões emocionais entre a marca e o cliente, reconhecendo que as emoções desempenham um papel crucial na formação de experiências memoráveis. Por exemplo, aqui em Brasília, pessoal, onde eu moro, aqui existe uma franquia de churros, que ela é muito antiga aqui em Brasília, e eles começaram nas escolas, nas principais escolas aqui de Brasília. E hoje as pessoas, né, já envelheceram, estão mais velhas, mas sempre que elas olham para aquele churros, para aquele carro de churros que tem a mesma logomarca, que tem o mesmo estilo, elas olham para aquilo e elas se lembram de uma forma afetiva para aquilo, né? Poxa, eu vou ali comer aqueles churros, porque quando eu era adolescente, quando eu era criança, meu pai me levava, eu comia quando saía da escola, né? Então, isso traz ali conexões emocionais e também tantos outros, né, tipos de serviço que as pessoas oferecem, né? Por exemplo, você vai ver ali as empresas de perfume, de hidratante, elas fazem propagandas, né, colocando casais, né, colocando família, e isso traz uma forma de criar ali, ela cria de alguma forma conexão com o cliente, né? O cliente vê ali um casal, alguém dando um presente para o outro, um tipo de hidratante, um tipo de perfume, e isso de alguma forma leva as pessoas, chama a atenção ali de um cliente. Então, as empresas elas fazem esse engajamento emocional, tá certo? O que fazer para aumentar o valor percebido pelo cliente, né? Seguindo aqui alguns exemplos, né? Personalização em massa, oferecer uma personalização em massa onde os produtos e serviços podem ser adaptados para atender ampla variedade de preferências individuais, né? Aí, por exemplo, aqui eu tenho que ter uma estratégia muito boa, porque eu tenho uma grande quantidade de clientes e eu preciso que meu produto ele atenda essas pessoas e que pelo menos ele fique ali bem avaliado acima da média, né? Que tem ali uma nota acima de 8, pelo menos, né? Vamos dizer assim, né? Que 9, porque você tem muitos clientes, então você precisa ter uma nota que a maioria desses clientes te dê uma nota muito boa para o seu serviço, né? Avaliem muito bem o seu serviço. Então, eu tenho que personalizar, eu tenho que fazer uma personalização desse produto de forma que atenda essa grande variedade, né, de pessoas que são os meus clientes, né? Envolvimento sensorial, aqui é outro exemplo, né? Incorporar elementos sensoriais como som, cheiro, toque e visão para criar uma experiência mais rica e memorável. Eu vou citar aqui o exemplo do Burger King. O Burger King, ele usa um aromatizador nos seus hambúrgueres de churrasco. É isso, de churrasco, é um aromatizador. Ele não faz lá o negócio do churrasco, como um churrasco, né? É um aromatizador que ele coloca ali no hambúrguer dele. Então isso aqui, ó, é um envolvimento sensorial. Você passa lá na frente, você sente o cheiro de churrasco. Aí você vai aonde? Você vai na comida do lado? Não, você vai, se você gosta de churrasco, você vai no lugar ali que tem um churrasco, né? Que tem um cheiro de churrasco. Autenticidade. Transmitir autenticidade e transparência, pois os clientes valorizam empresas que são genuínas e honestas em suas interações, tá bom? Né? Então, isso aqui, por exemplo, negócios de família, né? Empresas que sempre
prestam contas, todas as empresas, grandes empresas, vão prestar contas, né, nos seus balanços, mas empresas que procuram e se esforçam de mostrar para os seus clientes ali o que elas fazem, o serviço social que elas prestam, né, o impacto social do seu serviço, né, na população, né, o impacto ambiental. Então tudo isso, pessoal, faz parte ali de autenticidade, vai aumentar o valor percebido com certeza pelo cliente quando a empresa ela investe nesse tipo de coisa, tá bem? E pessoal, e os bancos têm investido, né? Então os bancos eles têm ali colocado, se engajado em alguns tipos de lutas sociais, a questão do meio ambiente. Então os bancos eles têm investido nisso, então vocês vão ver muito isso nas suas propagandas, tá? Então tudo isso, pessoal, a gente olha em propaganda e isso aqui, ó, é tudo uma questão, tá, de estratégia, é tudo uma questão de estratégia para melhorar o valor percebido pelo cliente, né, pelo serviço, pelo produto prestado, tá bom? Pelo produto e pelo serviço prestado, tá bem? Essas ações buscam ir além da simples entrega de produto, concentrando-se na experiência, né, experiências significativas e memoráveis para os clientes. A teoria da economia da experiência de Payne Gilmore influenciou muitas organizações a repensar como elas se conectam com seus clientes e aprimoram a percepção de valor. Então, ou seja, como que uma empresa se conecta com seu cliente? Então, elas estão repensando isso, elas estão pensando nisso, tá bom? E os bancos também. Então, na sua prova, fique atento a esses elementos, tá, pessoal? E pratiquem bastante, façam muitas resoluções de questões, porque isso vai ficar mais claro para vocês, tá bem? Então, falando em questões, vamos resolver aí uma questão. 2010, Sesgran Rio, Banco do Brasil. Quando abrem uma conta bancária, os clientes consideram uma série de benefícios funcionais. A esse respeito, analise os aspectos ligados a esses segmentos no Brasil. A esse respeito, analise os seguintes aspectos ligados a esse segmento no Brasil. Aí, número 1, né? Confiança transmitida pelo gerente. Solidez e garantia da marca. Cobertura em todos os estados. Número de correntistas. Atendimento via internet banking. Reconhecimento internacional. Estão corretos apenas os benefícios, tá? Então agora aqui, pessoal, nós vamos dar uma... destrinchar aqui a questão, tá? Quando abrem uma conta bancária, os clientes consideram uma série de benefícios, certo? A esse respeito, analise os seguintes aspectos ligados a esse segmento no Brasil. Pessoal, vamos ver aqui, ó. Aqui vocês poderiam observar nessa questão se ele classifica qual é esse cliente, ó. Ele diz qual é esse cliente? Não. Não diz, né? São clientes, né, normais, né? Porque isso aqui, se fosse clientes universitários, se fosse beneficiários de programas sociais, aí vocês teriam que estar atentos a isso, tá? Mas não tem. Então são clientes não definidos aqui. Analise os seguintes aspectos ligados a esse segmento no Brasil, né? O segmento aqui bancário. Então vamos lá. Confiança transmitida pelo gerente. Então, quando eu vou abrir uma conta, eu quero saber se o gerente transmite uma confiança. Não, eu não vou lá pelo gerente, né, gente? Eu vou pela conta, né? Solidez e garantia da marca. Isso é interessante, né? Isso é interessante, mas nesse momento eu estou necessitando de uma conta funcionando para mim, né? Cobertura em todos os estados. Veja, pessoal, que a gente precisa entender aqui, quando uma pessoa abre uma conta bancária, ele está tendo uma necessidade, tá? De ter uma conta. Eu não quero uma conta só para usar aqui em Brasília, eu quero uma conta para mim usar onde eu for, né? Ou seja, cobertura em todos os estados é interessante, certo? É interessante. Número de correntistas, né? 5. Atendimento via internet bank. Aqui é interessante também, né?
Então, eu consideraria essa aqui como sim, né? Vamos colocar aqui sim, sim. Reconhecimento internacional. Um reconhecimento internacional. Então, veja que nós temos aqui cobertura em todos os estados, ok. Atendimento via internet bank, sim. Então, onde tiver, eu tenho certeza que a 3 ela está correta. Então, a 3 ela está aqui, a 3 ela está aqui e a 3 ela está aqui. Ela não está na A, então eu já vou eliminar a A, tá bom? Ela não está na D, eu vou eliminar a D, tá? Estou ensinando a vocês como que vocês podem resolver uma questão dessas onde você tem que colocar, né, as mais corretas, ou tantas são corretas e tantas erradas. Então, é assim que vocês resolvem. Atendimento via internet bank é a 5, tá? Eu sei que a 5 está correta. Só que eu já eliminei a A, então ela está na A, então não vou considerar ela. Ela não está na E, então eu vou eliminar a E, beleza? Então eu eliminei a E. E ela não está na C, então eu vou eliminar a C. Então veja que sobrou a questão B, tá bom? E ficou aqui, ó, número de correntistas. É a letra B, pessoal. Então, para mim, essa aqui, ó, número de correntistas, quando eu vou abrir uma conta bancária, talvez ele esteja falando aqui da questão de atendimento, né, de muita gente, talvez seja isso. Então, você pode considerar aqui, né, algo como certo. Mas você vê que eu tinha certeza da 3 e da 5. Então, fui eliminando aqui e sobrou para mim a letra B, que é a correta. Tá bom? Então, resolvam questões também, pessoal. Às vezes você não vai saber todas as alternativas, mas você vai ali, com certeza, saber pelo menos metade da questão, né? Se ela for muito difícil, né? Senão você vai saber ela toda, a questão toda, né? Mas se você tiver com alguma dificuldade, você pode fazer esse trabalhinho, né? De eliminar ali aquilo que está mais errado e deixar aquilo que está mais correto, tá bom? Era isso que eu tinha para vocês hoje. Pessoal, ó, um recadinho para vocês. Eu não sei que hora você tá vendo essa aula. Pode ser que esteja vendo essa aula de madrugada, vendo 10 horas da noite, meia-noite, né? Ou mesmo você que tá vendo durante o dia, de manhã ou de tarde. Pessoal, eu sei que é cansativo, eu sei que é complicado. A nossa rotina é árdua, mas no final vai dar certo para você, tá? Não desista, tá bom? Até a próxima aula, pessoal.